Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É com muita satisfação que no dia de hoje eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, que está no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 35 até o verso 42. Nesse texto, a Bíblia nos ensina, ela nos relata a história de um homem cego que estava na cidade de Jericó. Esse texto é um texto muito conhecido, porém muito atual. A palavra de Deus nos diz que esse cego de Jericó, ele enfrenta uma grande dificuldade que é pessoal, única, que era só dele, a cegueira, mas ele também estava enfrentando uma outra dificuldade. Ele sabia que por ali estava passando um homem que poderia trazer solução para o problema dele, mas existia também uma grande multidão entre ele e o Senhor Jesus. O texto ele vai nos ensinar que o cego, então, ele clama. E quando a gente pega o significado da palavra clamar, é bradar em alta voz. E de repente é o que está faltando para nós nos dias de hoje, clamar com alta voz. Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí gritando aos quatro cantos a Deus o que você está sentindo, o que você precisa. Contextualizando esse clamar em alta voz hoje, significa você falar com toda a sinceridade do seu coração a Deus aquilo que vai dentro de você, aquilo que tem trazido ao seu coração tristeza, amargura. Conta isso a Deus com toda sinceridade e você estará clamando em alta voz. E da mesma forma como o Senhor Jesus trouxe o milagre ao cego de Jericó, Ele também pode trazer a você, se você clamar em alta voz, se você clamar com sinceridade de coração. E o texto, ele diz pra gente que quando o cego começou a clamar em alta voz, surgiram mais dificuldades, porque as pessoas começaram a dizer para ele: fica quieto, não importune o mestre, você está atrapalhando com essa gritaria. De repente isso também vai acontecer com você. Quando você começar a buscar a Deus com sinceridade de coração, com a intensidade de coração, de repente as pessoas vão começar a dizer: ih, agora ele virou religioso, agora ele virou Bíblia. Não se importe, clame com toda a força do seu coração. Porque o texto de Lucas, ele diz pra gente que Jesus, ele parou, ele ouviu e ele parou para atender o cego. E ele pediu que levassem o cego até ele. O cego chegou diante do Senhor Jesus e o Senhor Jesus perguntou para ele: o que quer que eu te faça? Se você clamar, o Senhor também dará ouvido à sua voz, se o seu clamor for alto, for sincero. Esse alto significa ser sincero, ser de coração. Se houver sinceridade no seu coração ao clamar ao Senhor, o Senhor ele vai parar. Isso significa que o Senhor Jesus irá dar atenção ao seu clamor. A Bíblia ensina pra gente no livro de Jeremias, capítulo 33. Clama a mim, que respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aquele cego, ele ouvia dizer que Jesus fazia grandes milagres, curava, ressuscitava mortos, fazia milagres extraordinários. Mas ele ainda não tinha vivenciado isso. Ele precisou clamar em alta voz. Clame ao Senhor. Use a sua voz, use a voz do seu coração com sinceridade. Clame a Ele, porque Ele tem coisas grandes e firmes para revelar a você. A paz do Senhor seja com todos vocês. Um forte abraço.